Salve! Muito prazer conversar com vocês hoje no Fobcast. Eu me chamo Júlio Alencar, eu sou professor doutor da Faculdade de Odontologia de Bauru, aqui da Universidade de São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito importante, não só em relação à sua prevalência, mas também em relação ao que pode trazer e acarretar para a saúde dos nossos pacientes. Eu tenho o prazer de conversar sobre esse tema AVC, como reconhecer e o que fazer, com um querido e muito competente aluno, Matheus. O Matheus, para mim, ele já dispensa apresentações, mas eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês hoje. Matheus, conta para a gente um pouco do teu currículo e muito bem-vindo. Professor, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite do professor, a produção do programa. Meu nome é Matheus, eu sou aluno do 4º ano de Medicina na USP, aqui em Bauru. Eu atualmente sou presidente da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da USP, a LANUSP. E também sou aluno orientando de iniciação científica do professor Júlio. E acho que hoje vai ser uma oportunidade bem legal para a gente conversar sobre um assunto que é tão importante. Sem dúvida nenhuma, Matheus. Eu que tenho a honra de ter você como meu orientando. É um prazer, rapaz. Bom, mas sem muitas delongas, para quem nos escuta hoje, Matheus, conta para a gente. Acho que cada um de nós já teve contato com alguém que teve AVC, já atendeu um paciente com um AVC, alguns de nós já temos pessoas na família que foram acometidas por essa doença. Qual que é a importância da gente falar sobre AVC? Qual que é a importância desse tema aí? Conta pra gente. Realmente não é à toa, porque é uma doença extremamente prevalente. Quando a gente fala de incidência no mundo, ela é a segunda principal causa de mortes, então só por isso já dá para ter uma noção da importância. Quando a gente traz isso para o Brasil, fica ainda pior. Ela é a principal causa de mortes. Ano passado, em 2022, ela superou o infarto e superou o Covid. Então, assim, ela assumiu o ranking e, pelo visto, ela vai continuar nesse cargo por um bom tempo. Então, aí a importância de a gente falar sobre isso. Quando a gente fala da situação mundial, são cerca de 15 milhões de episódios de AVC todo ano. Isso é muita gente. E o mais preocupante disso é que desses 15, 5 milhões morrem e outros 5 milhões vão ficar com alguma comorbidade permanente para o resto da vida. Então não é à toa que o AVC também, além de uma causa de morte muito importante, é uma causa de incapacidade hoje em dia no adulto extremamente importante. Dados da Organização Mundial do AVC, eles estimam que 1 a cada 6 pessoas no mundo vai ter um episódio ao longo da vida. Então não é à toa a gente conhecer tanta gente com essa doença. Quando a gente traz para o Brasil esses números, também são alarmantes. Então, por ano, são cerca de 400 mil novos episódios todo ano. Só para a gente ter uma noção, Bauru tem 380 mil habitantes. Então, é mais do que uma Bauru todo ano sofrendo um episódio. É preocupante e a mortalidade, assim como a gente falou, é extremamente alta. No Brasil, são cerca de 11 óbitos por AVC por hora. É muita gente. É muita gente. E a gente está falando de uma doença com prevenção primária. É possível prevenir AVC. É uma doença com prevenção secundária. Para quem já teve uma AVC, é possível prevenir novos episódios. E é uma doença tratável. Agora, é uma doença tratável com uma janela razoavelmente curta de tratamento. Quando a gente está falando de AVC, a gente está falando de uma emergência médica. É exatamente por isso que a gente está aqui falando com vocês sobre esse tema. Matheus, falei que tem gente que já pôde conviver com alguém que teve AVC. E quem já conviveu com alguém que teve AVC sabe que tem 2 tipos de AVCs diferentes. Se a gente fosse dividir em grandes grupos, tem um AVC isquêmico, tem também um AVC hemorrágico. Explica um pouco pra gente qual que é essa diferença desses 2 AVCs e qual que é o mais comum. Exatamente, quando a gente fala de AVC, então o AVC significa acidente vascular cerebral, que é o popularmente conhecido como derrame, né? A gente subdivide ele em 2. O primeiro deles é o isquêmico, que é o mais comum, vai ser o nosso principal assunto aqui. Mais de 80% dos casos são de AVC isquêmico. E o hemorrágico. O isquêmico, ele acontece quando alguma coisa, essa alguma coisa pode ser um coágulo, um êmbolo, alguma coisa tampa um vaso
que irriga o nosso cérebro. Então, o AVC por si só é uma doença que afeta os vasos sanguíneos que vão irrigar o cérebro. No isquêmico, a gente tampa esse vaso e, consequentemente, tudo que está para frente, que esse vaso iria irrigar, não irriga mais e sofre uma lesão neurológica. Até aí tudo bem. Já no hemorrágico é quando esse vaso ele rompe. Então a gente vai ter sangramento ou dentro do cérebro ou pelo menos ao redor dele. E isso também vai gerar inúmeros déficits neurológicos nesse paciente. É importante a gente ressaltar que clinicamente a medicina ainda não consegue diferenciar, né, esses dois tipos de AVC. Então a gente até pode reconhecer que um paciente está tendo um sinal de AVC, mas via de regra a gente precisa de um exame de imagem, como uma tomografia, para dizer se o nosso paciente teve ali um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. E ambos vão ter tratamentos completamente diferentes. Mas falando em reconhecimento, como que a gente reconhece que alguém pode estar tendo um AVC, que o nosso paciente sendo atendido numa clínica pode estar tendo um AVC, que o nosso familiar pode estar tendo um AVC, que alguém na rua, correndo aqui no Vitória Regia, pode estar tendo um AVC? Como que a gente reconhece essa doença? Perfeito, essa é realmente uma grande dificuldade quando a gente fala da doença. Porque não adianta a gente ter o melhor tratamento do mundo se a gente não reconhece que esse paciente precisa desse tratamento, né? Quando a gente fala de AVC, ele pode dar as mais variadas formas clínicas. Esse pode ser, inclusive, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios. A gente tem desde questões de força, sensibilidade, visão, alterações das mais variadas. Porque, assim como a gente conversou, depende do território vascular que foi acometido. Mas a gente tem algumas técnicas, estudos e mais estudos trouxeram formas da gente reconhecer isso mais fácil. A mais famosa é a chamada escala pré-hospitalar de Cincinnati, mas o que importa dela mesmo é o que a gente traz o mnemônico SAMU. Isso é inclusive muito difundido para os leigos, que a ideia é, o reconhecimento tem que acontecer o quanto antes. A gente vai falar sobre isso mais para frente. O tempo é crucial nesses casos, então a gente precisa que um leigo consiga reconhecer. Então, trazendo o mnemônico SAMU para a nossa conversa cada letra significa uma ação que a gente tem que fazer. O S vem de sorriso. Então a ideia é, eu vou pedir para o meu paciente, para o meu familiar, para o meu amigo, quem quer que seja, dar um sorriso. E eu vou observar se tem simetria nesse sorriso. É a minha principal preocupação. É a famosa boca torta que as pessoas conhecem do AVC. Depois eu vou pedir para ele me dar um abraço. A ideia do abraço é ele erguer os braços, no movimento de dar um abraço mesmo. E eu vou perceber se um dos lados tem menor força ou se ele não consegue nem chegar a levantar o braço. O M traz a ideia de música. É a ideia de eu pedir para o paciente cantar uma música ou repetir alguma frase. Eu quero que ele fale alguma coisa. Eu quero ver se essa fala é enrolada, se ele consegue falar bonitinho ou se tem alguma alteração que me chama a atenção. E por fim a letra U, que é o que engloba tudo isso, que é a urgência. Isso é urgente. Se eu reconheci alguma dessas etapas que não foi bem sucedida pelo meu paciente, não tem jeito. Tempo é cérebro. Eu preciso ir atrás do serviço de urgência, que a gente vai conversar mais pra frente, acionar eles, porque não tem jeito. O tratamento precisa acontecer o quanto antes nesse paciente. Exatamente. Muito bom, Matheus. Muito obrigado. Espero que vocês que estão nos ouvindo aí, ouvindo no videocast, estejam aprendendo e compartilhando junto com a gente esse conhecimento. SAMU é uma mnemônica que o Ministério começou a anunciar faz razoavelmente pouco tempo, né, no Dia Mundial de AVC, e eu confesso que eu fiquei triste, eu achei difícil SAMU. Eu preferiria que quando a discussão assim não poderia ser os 3 Fs. E eu gosto mais de falar 3 Fs. Então uma forma para reconhecer o AVC seria ver se o paciente tem alteração do primeiro F, que seria a fala. Do segundo F, de força. Então se ele tem um lado mais fraco do que o outro. Ou o terceiro F, que é a face. Então se o paciente não consegue sorrir. Então seja como o SAMU, seja como os 3 Fs, ficar atento se o paciente apresenta, né, se o teu conhecido, se quem você está assistindo apresenta esse déficit neurológico, para o mais rapidamente possível você buscar ajuda. E falando em buscar ajuda, o Ministério da Saúde tem aí uma linha de cuidado do paciente com AVC. Então a gente vai falar um pouco do cuidado do AVC no SUS, no Sistema Único de Saúde, né, dentro do SUS, mas caso a gente tenha aí um reconhecimento de alguém com essa suspeita de AVC, o que a gente deve fazer? Exatamente, a gente precisa de cuidado médico, não tem segredo, é uma emergência, não tem o que a gente possa fazer a não ser ligar para o SAMU. Então a nossa primeira etapa, reconheceu, independente de onde eu estiver, eu preciso ligar para o SAMU, o número é 192, acho importante a gente reforçar isso,
E tem alguns outros pontos que vale lembrar aqui. O primeiro deles é, a gente precisa ligar e a importância de uma comunicação clara e objetiva nessa etapa. São os grandes problemas enfrentados, né, pelo sistema de emergência. A gente tem que saber passar isso que está acontecendo de forma rápida e clara. Porque o nosso principal objetivo ali, mais uma vez, é economizar tempo, só que um tempo bem aproveitado, para que os melhores recursos possam ser direcionados para esse paciente. E é já nesse atendimento pré-hospitalar que vai acontecer o acionamento do chamado código AVC. Mas a ideia é que, assim como o senhor comentou, a gente tem um sistema público se organizando para atender esse paciente da melhor forma. Então, não são apenas recursos financeiros, os procedimentos que vão ser necessários, mas humanos também. Todo um protocolo é seguido para que esse paciente tenha de forma rápida e exatamente o que ele precisa naquele momento. Então, se é um exame, se é um tratamento, que a gente vai comentar mais para frente, a gente precisa que esse protocolo funcione. E é nas mãos do SAMU, é nas mãos da emergência pública que isso está acontecendo e vem acontecendo muito bem. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Uma linha de cuidado do AVC do Ministério da Saúde e tudo que se desdobrou, né, todas as legislações que saíram desde então, muito tem nos orgulhado em relação ao que se economizou de tempo e que se definiu um programa de atendimento do paciente com AVC. Matheus, só reforçando essa orientação, que ela é absolutamente necessária. Então, o SAMU 192 é o local onde você deve buscar ajuda, é para onde você deve ligar. O SAMU vai fazer a regulação correta do paciente para uma unidade que tenha serviço de tomografia, atendimento de neurologista, neurocirurgião em até 2 horas e possibilidade de tratamento do paciente com um AVC. Então, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde para um paciente que suspeita em que a gente suspeita de AVC é o SAMU. Existem aí outras portas de entrada muito bem consolidadas no nosso Sistema Único de Saúde, seja a atenção primária, sejam as UPAs, e eu não vou dizer que está errado encaminhar um paciente até elas, mas essas portas de entrada acionarão, via de regra, o SAMU para fazer a regulação para as portas corretas de atendimento a esse paciente. Então, não esqueçam, para quem nos escuta, em caso de um reconhecimento, o acionamento é no SAMU 192. Bom, e esse acionamento ele tem que ser feito de forma correta, como você falou, de forma organizada, para que o paciente encontre o local ideal de tratamento. Porque esse paciente ele pode e ele deve ser tratado. E para esse paciente tempo é cérebro. A gente está falando sobretudo do AVC isquêmico, e faz muito sentido da gente estar falando do AVC isquêmico, porque ele representa, como você falou no início, mais de 80% dos casos de AVC, e ele tem tratamento. Conta pra gente um pouco sobre isso, Matheus. Qual o tratamento do AVC isquêmico possível? Quando a gente fala de tratamento, puxando um pouco para Bauru, então, só para a gente ter uma noção, esse paciente, ele provavelmente chegue no hospital de base de Bauru. Ele é referência para emergências neurológicas. E não é à toa. Então, ele vai chegar lá porque o hospital, ele é uma referência... Está consolidado como uma referência de atendimento a pacientes neurológicos na nossa cidade, né? E aí vale até ressaltar, né? Não buscar direto o hospital via de regra, né? Então o ideal é que você ligue para o SAMU e o SAMU vai fazer essa regulação adequada até essa referência, né? E aqui na nossa cidade, por exemplo, o Hospital de Base de Bauru. Perfeito. Exato. E chegando lá, o paciente, quando a gente fala do AVC isquêmico, a nossa preocupação é, assim como a gente conversou, desobstruir esse vaso. Então, a gente tem um vaso tampado que precisa o quanto antes ser aberto para que esse sangue possa chegar mais para frente e a gente evitar maiores danos nesse cérebro. A gente tem 2 principais ferramentas para fazer isso. A principal delas chama trombólise, trombólise química, e é a que mais acontece aqui na nossa cidade, que ela se resume a uma aplicação na veia do paciente com um remedinho que é capaz de dissolver ou melhor, ajudar o corpo a dissolver aquele coágulo, aquilo que está tampando aquele vaso. Dessa forma, tudo que a gente esperava de clínica desse paciente pode ser revertido ou pode ser minimizado. Então é aí a grande mágica do tratamento. Existe uma outra possibilidade de tratamento que é a trombectomia mecânica. Ela é menos disponível e ela tem algumas indicações específicas. Acho que não é questão de a gente entrar nesse mérito, depende de uma avaliação médica de um especialista, mas a ideia é que a gente tem essas 2 ferramentas e a depender do paciente, cada caso é um caso, mas a depender do paciente ele vai ter a sua indicação para uma terapia ou outra. Cada terapia, além das suas indicações, tem as suas contraindicações, que é algo extremamente importante. A gente não pode piorar o quadro desse paciente se ele cumprir alguma contraindicação.
Cada terapia vai ter a sua, mas acho que um ponto importante que a gente bate tanto na tecla do tempo é exatamente por isso. A terapia de tratamento para o AVC isquêmico pela trombólise química, ela tem uma janela terapêutica, que a gente chama, que é o tempo que esse paciente tem para ser tratado. Passou desse tempo, os benefícios do tratamento caem muito. E o tempo mágico que a gente fala é de 4 horas e meia. Então esse paciente precisa, em 4 horas e meia, desde o primeiro sintoma que apareceu, ter sido tratado dentro do hospital. Então dá para entender o porquê da pressa, o porquê da gente reforçar tanto essa ideia do tempo. Quando a gente fala de AVC hemorrágico, é uma outra conduta, são outras. Se a gente der esse remedinho que dissolve um coágulo para um paciente que está sangrando, a confusão é muito grande, daí a importância do exame de imagem, da gente realmente fazer um diagnóstico correto desse paciente, mas são outras condutas, outros tratamentos que também visam diminuir esse prejuízo ao tecido cerebral, né? Perfeito, isso mesmo, né? Então, de forma geral, fica claro, então, que a proposta do tratamento do AVC isquêmico, quando tem ali um vaso entupido por algum coágulo, aquele vaso está entupido e ele não consegue circular o sangue de forma adequada para áreas de tecido cerebral que precisavam ser irrigadas, aqueles neurônios eles vão morrer, né? Então, é importante que a gente consiga atuar nesse coágulo e desmanchá-lo, desfazê-lo ou retirá-lo o mais rápido possível, porque uma vez que essas células cerebrais tenham morrido, a gente não vai conseguir regenerá-las de forma adequada. Então o paciente vai seguir aí com um quadro de sequela, infelizmente, na maior parte das vezes, permanente diante do quadro do AVC. Há uma mnemônica que a gente gosta muito de repetir, eu e o Matheus, que tempo é cérebro quando a gente está falando de AVC, porque quanto mais rápido esse paciente é identificado enquanto uma possibilidade de AVC, ele é acionado o SAMU, ele é levado até a referência correta, ele realiza um exame de tomografia, ele é diagnosticado com um AVC isquêmico e ele recebe esse tratamento que está disponível aí no nosso Sistema Único de Saúde, esse coágulo ele tem a possibilidade, se esse tratamento entra até em 4 horas e meia, de ser desmanchado e esse paciente retoma ali a circulação cerebral e ele diminui a sua chance de ter eventos, sequelas secundárias àquele quadro que está acontecendo com ele ali. Então é importantíssimo que a gente entenda como reconhecer e o que fazer no paciente com um AVC. Bom, muito bom mesmo. Mas vamos fechar um pouquinho. A gente está diante de um videocast que é acadêmico aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru e conta pra gente por que você está aqui? O que você está pesquisando sobre AVC? Quais são os próximos passos? O que é que a gente está dentro dessa universidade trazendo de conhecimento aí para frente? Quando a gente fala de pesquisa no AVC, é uma área que não para de crescer. Não é à toa, a gente conversou sobre os números do AVC. A nossa pesquisa, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, a nossa pesquisa é em cima de biomarcadores. Então, quando a gente fala de um biomarcador, pode ser qualquer proteína, pedaço de RNA, qualquer coisa que está no sangue desse paciente, ou em outros líquidos corporais, mas principalmente no sangue, que vão nos ajudar de alguma forma nesse paciente. Então, qual que é a ideia? Eu posso pesquisar um biomarcador para o tratamento, para ajudar no diagnóstico, para ajudar em qualquer coisa que vai ajudar na vida desse paciente. Mas o nosso foco é ajudar no prognóstico. O prognóstico é como esse paciente vai estar daqui a um tempo. Então, a nossa ideia é estudar a proteína, chama NSE, enolase neuronal específica. É uma proteína, uma enzima que a gente tem no sangue. Pessoas têm essa enzima normalmente, em níveis baixos, e pacientes que sofrem um AVC têm níveis bem mais altos dessa proteína. A nossa ideia é ver se essa proteína, quando esse paciente chega no departamento de emergência, se eu dosar ela ali, eu consigo predizer como ele vai estar daqui a um mês, daqui 2 meses, se ele vai precisar ir para a UTI ou não, se ele vai precisar ser entubado ou não, qual o tamanho do dano cerebral que esse paciente vai sofrer, está sofrendo, vai sofrer e vai terminar tendo daqui meses. Então, qual é o prognóstico desse paciente? É bom, é ruim? Ele vai ter independência na vida dele daqui a um ano? Ele vai conseguir fazer suas atividades diárias sem ajuda? A gente avalia isso por inúmeros rankings. Mas a nossa ideia é relacionar isso com a proteína. Então, se eu conseguir chegar aqui, essa proteína consegue predizer, de certa forma, o desfecho desse paciente, isso é extremamente importante. Não só para a pesquisa, mas para o próprio paciente, né? Para o próprio familiar. Se imaginar que isso é algo a ser procurado, porque isso impacta muito na vida desse paciente. E eu consegui descobrir isso, como ele vai estar daqui a um ano. Na hora que ele chega no departamento, sendo que os sintomas começaram agora,
é algo que realmente a gente espera que possa fazer bastante diferença na vida desses pacientes. A nossa pesquisa aí já tem parceria com a Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e também com alguns institutos internacionais. E a nossa ideia é ampliar cada vez mais isso, porque isso tudo, no fim das contas, reflete na melhora da qualidade de vida desses pacientes, né? Perfeito. Esse é um campo bastante necessário, né? Saber o que o nosso paciente vai ter de sequela nesse tempo que você definiu. Espero que a gente possa trazer conhecimento nessa área e ajudar muita gente. Bom, os resultados a gente promete que traz para divulgar assim que possível. Bom, é isso então. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu e que nos ouviu ao longo desse podcast. E a gente volta em muito breve. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais, Matheus. Obrigado. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até.